Olá, está começando o Agrocultura RS. Eu sou Thaís Dávila e aqui você tem a informação que move o Campo Gaúcho. Hoje temos um programa especial, uma entrevista com o médico veterinário e produtor rural Antônio Cabreira Mano Filho. Um bate-papo especial. Fique com a gente. Além das credenciais que já comentei na abertura, Antônio Cabreira já foi consultor da ONU para Alimentação e Agricultura, foi o ministro da Agricultura mais jovem do país com 29 anos e é uma grande liderança do setor. Hoje viaja pelo mundo, conhecendo o que se faz na agropecuária mundial, sempre com um olhar voltado para a sustentabilidade. Bem-vindo ao programa, doutor Antônio Cabreira. Prazer muito grande retornar aqui com vocês hoje. Quero começar lhe perguntando, diante dessa história toda dentro do agro, em várias posições diferentes, como você vê o agro brasileiro hoje? Bom, hoje o agro brasileiro, diferente da época que eu estava no Ministério da Agricultura, ele adquiriu um protagonismo incrível. E eu diria que a maioria dos brasileiros ainda não acompanhou essa mudança gigantesca que nós tivemos do papel do agronegócio no cenário político mundial. Ou seja, hoje o Brasil ele é um protagonista da geopolítica global que ele não era há 5 anos. E a maioria dos brasileiros, e aí eu incluiria inclusive as nossas lideranças políticas, eles ainda não caíram a ficha sobre essa importância que o Brasil tem. Hoje o Brasil é, por exemplo, o maior fornecedor de alimentos para a Europa, é o maior fornecedor de alimentos para o Oriente Médio, talvez o maior da Ásia. Então, o Brasil ele tem uma força, tanto é que em 2023 o Brasil mandou comida para 229 países e territórios. Então, você imagina se hoje, por exemplo, o Brasil fosse varrido do mapa, a gente saísse do mercado, o caos, a desestabilidade que você não teria hoje no mundo todo. Imagine a China, imagine a Ásia. O Brasil é o maior fornecedor de carne halal do mundo, que é a carne para os muçulmanos, é o maior fornecedor da carne kosher, que é a carne para os judeus do mundo. Então, o Brasil tem um protagonismo que nós ainda não conseguimos entender. Talvez a gente ainda esteja naquele momento do complexo de vira-lata, o Brasil não é tão importante, o Brasil mudou o jogo, principalmente depois da pandemia. Essa imagem mental que se tenta criar com isso que o senhor falou, de tentar varrer o Brasil e como seria o mundo, talvez as próprias lideranças nacionais não tenham essa visão do quão necessário é o agro brasileiro, né? Talvez a maneira mais fácil de dizer isso, tentar reforçar essa imagem que nós estamos tentando passar, é dizer o seguinte: você pode deixar de comprar um novo iPhone, de comprar um novo celular, de trocar o carro. Essas coisas todas elas podem ser postergadas, mas ninguém consegue negociar com a barriga vazia. Então, o fornecimento, a cadeia alimentar, ela não pode ser interrompida. E nisso o Brasil se mostrou nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, ser até agora um fornecedor confiável. Hoje, às vezes, a gente fica muito preocupado com a questão, isso é importante, sustentabilidade, a questão ambiental, a questão de preços, a questão da qualidade do produto que você coloca no mercado internacional, tudo isso é importante. Mas tem uma coisa que é muito mais importante do que tudo isso somado junto, que se chama confiabilidade. O que o mundo precisa hoje é de um fornecedor de comida confiável. E isso é que às vezes não tem acontecido, as pessoas não entendem isso. Quando você fornece, por exemplo, alimentos para um país como a China, a Ásia, como o Japão, como a Arábia Saudita, que é um país que tem apenas aí 1,5% do território que é agricultável. Hoje, praticamente 90% da comida do que os sauditas comem, elas são importadas. Então, se você perguntar hoje para o Reino da Arábia Saudita o que é mais importante para eles, não é a questão ambiental, tem uma série de coisas que você poderia pensar, não, mas a minha prioridade não é a prioridade dele, porque a prioridade dele, e para a maioria dos países, se chama segurança alimentar. Então, nós não podemos interromper isso. E, às vezes, eu estou dizendo tudo isso, que as pessoas que estão em Brasília, elas não têm ideia do prejuízo que elas podem causar ao agro. Por exemplo, há uma proposta que foi apresentada recentemente no Congresso Nacional que restringe as exportações agrícolas.
A pessoa, às vezes, ela não tem ideia, ela apresenta esse projeto lá, acha que ela está atendendo ao seu público, isso é um populismo barato, só que ele não tem ideia do estrago que uma medida como essa pode causar na imagem do Brasil no exterior. Você trabalha anos e anos para conseguir conquistar um mercado, conseguir chegar até lá, conseguir tomar conta daquele mercado. De repente, imagine o seguinte: imagine um país como esse, como a Arábia Saudita, tem número. Não sei se você sabe, hoje nós temos 175 países hoje que dependem literalmente da importação de comida. O que é prioridade para essas pessoas, principalmente depois da pandemia? Que ele tenha um fornecedor de comida confiável. Que hoje nós vivemos uma nova desordem mundial, essas guerras tarifárias, essas Sim. coisas todas. Então, o que ele quer? Olha, eu quero um fornecedor de comida, da minha carne de frango, do meu ovo, do meu açúcar, do meu café, do meu suco de laranja, que ele não fale comigo. Porque uma coisa que a gente não consegue, às vezes, imaginar é o seguinte: o governo em si, o governo do Brasil, o governo federal, ele não exporta nada, nem 1 quilo de proteína animal e nem 1 quilo de proteína vegetal. Quem exporta são os produtores brasileiros, são as empresas brasileiras. Então, o governo ou um político, ele não tem ideia da dificuldade de conquistar aquele mercado. E, às vezes, com uma medida como essa, ele derruba toda uma imagem e cria uma grande dificuldade para depois você acessar novamente esses mercados internacionais. Então é importante, e eu agradeço aqui o seu espaço, que a gente possa contar essa história e que as pessoas elas entendam a importância da gente não fazer bobagens, não fazer um populismo barato. Eu vejo muitas hoje lideranças, por exemplo, contra as exportações, que tem que abastecer o mercado interno. O agro brasileiro nunca deixou de abastecer o mercado interno. E às vezes uma palavra pode derrubar cotações, mercados e tudo mais, né, ministro? Agora, tem uma questão que eu gostaria de abordar, que é a questão, por exemplo, dos agrotóxicos. A gente ouve muito quem não é do setor levantando bandeiras de que o Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo, mas precisa fazer uma proporcionalidade, né? É verdade. Essa é uma outra pauta. A gente sempre tem brincado aí da questão das fake news, do momento de desinformação que a sociedade vive, mas eu não tenho medo do que eu vou falar agora e não tenho dúvida nenhuma. Hoje, a maior fake news que nós temos no Brasil hoje é a respeito do agronegócio. A questão da Amazônia, a questão da sustentabilidade e a questão dos defensivos agrícolas. Até chegou num ponto que no ano passado, você veja, tem até um filme que se chamava Dormindo com o Inimigo. Era tão interessante porque você estava literalmente abraçado com um inimigo seu. No ano passado, por exemplo, o próprio presidente Lula ele deu uma declaração assim, catastrófica para o setor. Eu nunca me esqueço quando ele acabou de dar essa declaração e ele dizia o seguinte: como pode um país que consome o maior nível de agrotóxico do mundo, onde crianças morrem contaminadas? Essa foi uma declaração dada pelo presidente Lula. Eu Que nunca me barbaridade. esqueço, a partir do momento que ele deu essa declaração, inúmeras agências internacionais de notícias começaram a replicar isso. Então, isso é um desconhecimento, isso é um analfabetismo tecnológico. Hoje, o agro brasileiro, a primeira coisa que a gente tem que entender, existe muita má-fé nessas informações. Então, existem pessoas, por exemplo, que dividem o consumo que você tem de defensivos agrícolas pela produção que fica no mercado interno. E esse é um erro. Você tem que dividir pela produção total. Porque se você tem um produto que você exporta, por exemplo, metade daquele produto e a outra metade fica aqui, se você pega o consumo total de defensivos e divide apenas pelo consumo interno, significa que você está dobrando a taxa de utilização. Então, isso é má fé. E Sim. segundo, o Brasil não é nem de longe o maior consumidor de defensivos. E deveria ser, e eu vou explicar. Mas mesmo assim, dependendo do ranking, ou se utilizar a FAO ou qualquer outro organismo, a gente está entre o 30º, 20º, por exemplo, o Japão, Ilhas Maurício, esses sim são os maiores consumidores. E eu digo isso pelo seguinte, porque a maioria desses países que nós fazemos esse tipo de comparação, eles estão na faixa temperada, ou seja, na faixa de zona fria, de baixa temperatura. Nós estamos numa área tropical. Então, se existe um lugar onde a gente tem uma incidência maior de ataque de pragas, é exatamente no Brasil.
Então, aqui a utilização deveria ser maior, porque no clima tropical nós temos uma incidência maior de pragas. Não bastasse isso, nós fazemos mais de uma safra por ano, o que deveria ser uma bênção. As pessoas deveriam estar aplaudindo. Você pega uma fazenda norte-americana, por exemplo, você pode utilizar aquela fazenda durante 6, 7 meses do ano. A outra metade do ano, aquela fazenda fica literalmente parada debaixo de neve. Então, o que acontece? O defensivo agrícola usado nos Estados Unidos, e nós não somos um consumidor maior de defensivos do que é os Estados Unidos, metade do ano eles não param, eles não têm atividade nenhuma. E aqui o que eu tenho, por exemplo, eu fiz uma safra de soja e depois eu entro com uma safra de milho. Então, eu vou estar usando defensivo para soja, depois eu vou estar usando defensivo para a segunda safra, que é milho, e muitas fazendas hoje já fazem uma terceira safra. Então, ou seja, eu utilizo a minha terra muito maior do que eu utilizo na Europa ou nos Estados Unidos. Mas essas coisas elas não são levadas em conta. Agora, mesmo não levando em conta a segunda safra, repetindo, nós não somos o maior consumidor de defensivos. Então, é importante a gente realçar isso. E, finalmente, para tranquilizar o seu telespectador, Thaís, é o seguinte: imagine você a dificuldade que você tem, por exemplo, de conquistar um mercado europeu, ou o mercado japonês, asiático. Esses mercados hoje eles são altamente exigentes. Você precisa ter um produto de altíssima qualidade e eles têm um controle sanitário extremamente rigoroso. Então, para mim conseguir colocar, por exemplo, uma manga no Japão, aquela manga ela não pode ter nenhum traço de defensivo. Então, as exportações, na realidade, o que elas significam? Elas significam um atestado sanitário de idoneidade, que o nosso produto é de alta qualidade e que atende os mercados mais exigentes hoje do mundo. Então, isso dá uma segurança para que a dona de casa ela possa consumir o nosso arroz, o nosso feijão, sem nenhum risco de contaminação por defensivos. Essa questão que o senhor levanta sobre a competência do produtor brasileiro, mais safras por ano, por espaço, traz um pouquinho também, a título de comparação, o conflito em relação ao que acontece, por exemplo, na Europa e até nos Estados Unidos, que é relacionado ao subsídio. Não, longe disso. Uma coisa que eu gostaria de esclarecer para você seria é o seguinte: isso é muito importante a gente dizer. É, na década de 90, nós fizemos uma grande revolução no Brasil. E essa revolução ela foi tão interessante, porque a gente sempre imagina o seguinte: o Brasil é um país abençoado, e literalmente ele é abençoado, uma quantidade imensa de terras férteis, com boa topografia, um bom regime de chuvas, mas isso a gente sempre teve, desde o descobrimento do Brasil. Segundo, que a gente tem realmente produtores talentosos, com muita habilidade, que sabem produzir, e isso também a gente sempre teve. Mas faltava um componente para formar um tripé que seria importante nessa revolução agrícola. E esse tripé, Thaisa, foi a liberdade econômica. Em 1990, nós promovemos uma grande liberalização do agronegócio. Então, os preços eram tabelados, por exemplo, o caso do leite era tabelado por um decreto ainda do presidente Getúlio Vargas, era Brasília que definia o preço do leite. Em 1990, nós liberamos o preço do leite, extinguimos uma série de estatais que existiam no setor do agronegócio. A gente tinha, por exemplo, o IAA, que era o Instituto do Açúcar e Álcool, e ele estabelecia cotas de exportação. Então, por exemplo, se uma usina quisesse exportar açúcar, ela tinha que pedir uma cota, tinha que ir para Brasília. Geralmente quem exportava eram as usinas do Nordeste, dependia de conexões políticas, dependia de favores políticos de Brasília. Nós extinguimos o IBC, o Instituto Brasileiro do Café, que tinha o famoso confisco cambial. Tudo isso foi extinto, ou seja, nós tiramos esse poder do Estado, e aí a agricultura brasileira teve uma grande liberalização e uma redução brutal dos subsídios. Então, o apoio ao agro, antes de 1990, ele estava em torno de 8% do PIB do Brasil, caiu para menos de 1%. Tanto é, olha que coisa interessante, hoje, em torno de 70% a 75% dos recursos que financiam a safra brasileira, elas vêm do mercado, elas não vêm do Tesouro. Então, hoje o Tesouro atende principalmente o pequeno, médio, agricultura familiar. Então, isso mostra a independência que a gente conseguiu. Então, por isso é que a agricultura brasileira hoje é a agricultura menos subsidiada do mundo, totalmente diferente da agricultura europeia, da agricultura japonesa,
ou da agricultura americana. E aí eu queria fazer uma seguinte colocação. Tem uma grande preocupação com a questão da sustentabilidade. Tanto é que o Brasil vai sediar agora, em novembro, em Belém, a COP30. Talvez uma das pautas que nós deveríamos levar lá é essa questão do subsídio agrícola. Aí você vai me perguntar, o que o subsídio agrícola tem a ver com a sustentabilidade? Tem a ver o seguinte, se você precisa de subsídio para produzir alguma coisa, no caso aqui, produzir comida, significa que você não está sendo eficiente. Então, se você tem, por exemplo, uma produção de arroz subsidiada nos Estados Unidos, como tem lá no estado do Arkansas, ele precisa de subsídio para produzir aquele arroz e nós não precisamos de subsídio, significa o quê? Que aquele agricultor norte-americano ele não está usando com eficiência os seus recursos naturais, a sua terra, a sua água, como um brasileiro aqui sem subsídios. Então, quando você não tem subsídios, significa que você é muito mais eficiente, você utiliza menos recursos naturais do que aqueles que são subsidiados. Então, se a Europa, se os países ricos, eles literalmente eles estão preocupados com sustentabilidade, com a questão ambiental, eles deveriam cortar o subsídio da sua agricultura, porque essa é uma competição desleal. O agricultor brasileiro não está competindo com o agricultor europeu, mas é o tesouro brasileiro competindo com o tesouro europeu. Mas Sim. mais do que isso, significa que aquela área que ele está produzindo, ela poderia, por exemplo, ser deixada para uma reserva, uma formação de mata, porque ela não é tão eficiente como uma área que eu tenho aqui que não precisa de subsídio. Então, essa é uma questão que não é só a questão econômica que você tem por trás da questão dos subsídios agrícolas. E hoje, os subsídios agrícolas, por exemplo, é o maior item do orçamento da União Europeia, para mostrar a proteção que eles dão para a sua agricultura. Então, eu acho que a gente precisa desse debate. Eu acho que a COP30, essa reunião do clima, poderia ser um excelente fórum para que a gente pudesse pressionar para que houvesse mais liberdade econômica, mais sustentabilidade no que diz respeito à produção de comidas ao redor do mundo. Aliás, se você me permite dizer hoje, o Brasil não é apenas um dos maiores, se não o maior fornecedor de comida do mundo. Nós somos o maior exportador de sustentabilidade hoje do planeta. Que ótima mensagem, doutor Cabreira. Vou lhe pedir para esperar um minutinho que a gente vai fazer um intervalo. O programa Agrocultura volta em seguida com mais informações e mais Antônio Cabreira. Até já!